depois, enfim, estou a dizer estas palavras iniciais e depois, na altura do debate, coordenar as coisas de maneira a cada pessoa falar cerca de meia hora, já estamos a começar com os minutos de atraso, cerca de meia hora, na sequência do programa alfabética, portanto, seria o Álvaro Campelo, que é de Antropologia, seria depois o José Caselas, que é de Filosofia, e também a seguir o Luís Carneiro, de Filosofia. Sobre o tema que hoje nos traz aqui, que está no programa, queria dizer o seguinte: para dia 6 de junho, eu não consegui ninguém, infelizmente foi incrível, que tratasse do problema da hominização, do aparecimento do homem, dos primatas, enfim, desses problemas mais da ordem das ciências, enfim, da evolução e essas coisas assim. Que é incrível. De maneira que consegui, sim, já que viesse um indivíduo que me parece interessante e que, obviamente, traduziu um pequeno livrinho do Jean-Luc Nancy chamado Sobre as Catástrofes e Pelas Catástrofes, publicado por uma editora Nada, chamada Nada, e pelo Jorge Leandro Rosa. E eu estou a ver se consigo outras pessoas e vou mudar o título dessa sessão. Depois, a partir de outubro, temos a sessão em que interveio a Maria Gomes de Araújo, interveio a Marina Afonso, e nesse dia 3 de outubro foi o único dia que consegui meter aqui, entre aspas, neste ciclo, a intervenção de uma primatologista. De maneira que pedi à Ana Paula Ribas, à Ana Paula Fitas, para intervir noutras circunstâncias aqui na associação. E depois temos a sessão final do ciclo, que são 4. Pronto, eu não vou aqui fazer perder mais tempo, vou sentar-me, estamos a filmar, vamos filmar isto, graças à colaboração também aqui da Flor, a quem eu agradeço, a ajuda que dá. E então começaria o Álvaro, por favor, por falar, na verdade. Não sei se é necessário o microfone para se ouvir melhor na gravação. Será? Para se ouvir melhor na gravação, ligar aqui o microfone. Acho que é assim ao meio. Não? Acho que fique onda. É preciso mexer aqui na monta e ao microfone. Muito obrigado. Então, faça o favor. Muito obrigado pela vossa vinda. Eu queria agradecer o convite, agradecer também ao parte da organização de oferecer para falar hoje aqui, como eu digo, saudar os colegas aqui da empresa e os presentes. Está aqui um que mais distante. O tema aqui é questionar o homem, questionar o humano. Devo dizer que já numa certa altura, de facto, enquanto na qualidade de antropólogo, é uma coisa que eu faço não questionar o homem na minha pesquisa, ciência do homem, e faço constantemente a partir de vários trabalhos de terreno, de investigação de terreno sobre a cultura humana. Mas por que aqui o que eu gostaria de trazer é alguns pontos de reflexão para o debate. Aqui, a propósito, nós tínhamos sempre, desde o princípio, não era propriamente uma conferência, eu pensei isto, tendo em conta que já tivemos noutros colóquios, não como uma conferência, mas como levantar algumas questões para refletir. É lógico que questionar o homem, questionar o humano, depende quase sempre, ou sempre, do local onde nós questionamos. Ou seja, quando nós falamos para paleoantropólogos, para arqueólogos, para filósofos, para teólogos, para biólogos, o que é ser humano, o que é o homem, as respostas são muito variadas, apesar de termos a mesma matéria de estudo, as respostas são de facto muito variadas, porque as preocupações da definição são muito diferentes, são muito dispares, e por vezes, entre um campo e o outro, há confrontos que são estéreis, quando pensamos que, de facto, não procuramos a mesma coisa. Ou seja, temos assistido muitas vezes, ultimamente, a posições dos astrofísicos em que o humano aparece dentro de uma evolução do cosmos com 13 mil milhões de anos, que é uma infinidade, é uma coisa, uma partícula, e que nos coloca algum tipo de questões muito difíceis de particularizar no meio do que é o cosmos, do que é a existência. Quando nos confrontamos com os biólogos, falam-nos de uma evolução biológica dos genes, e têm muita dificuldade em encontrar um específico humano dentro desses genes, porque de
facto, entre nós e os animais, parece que as coisas não há assim tantas diferenças. E os primatólogos, depois, entre nós e os grandes primatas, ou os símios, nós estaremos ligados, de alguma forma, a nível de filogenética. 98% partilhamos os mesmos genes, daí onde é que estará essa diferença e portanto, a questão é um bocado complexa. Até hoje, a própria arqueologia e os paleoantropólogos e alguns cientistas que têm dedicado ultimamente a investigar o comportamento de orangotangos, de bonobos, de algum tipo de símios, que têm cultura, já há uma arqueologia de utensílios utilizados por estes animais e, portanto, a nível ético, como é que está a nossa relação, se nós teremos de ter um tratamento diferenciado dos outros animais, já está, porque os também têm uma cultura, também terão um pensamento, também terão uma história, também terão sentimentos e emoções, portanto, uma grande questão sobre isto, até aqueles, no caso da antropologia, que encontram, de facto, algo de diferente, se partilhamos uma biologia, uma percentagem de géneros muito alta com outros animais, reconhecemos noutros animais, noutras espécies, linguagem, reconhecemos noutros animais cultura, mas parece que há qualquer coisa que nos diferencia e que nos coloca questões, que nos coloca problemas que não se colocam olhando para outras espécies e para outros animais. Mas isto não é consensual, isto é muito divergente, de alguma forma. Há uns anos, esta parte, houve um grupo de trabalho ligado à Universidade Católica que pensava também escrever um trabalho sobre o que é ser humano, e convidar várias pessoas da neuropsicologia, neurociências, filosofia, antropologia, convidaram para antropólogos, escrevi um textozinho pegando no mito de Adão e Eva, o mito do Adão, partilhei esse trabalho. Foi editado no CD-ROM, portanto não tem uma divulgação muito grande esse trabalho, mas também está interessante, não sei se o Vítor leu o trabalho que partilhei consigo, mas peguei no mito de Adão e Eva, que é um mito assírio, um mito animalístico, um mito que trata da origem do homem, um mito, um mito de Freud, um mito de Aristoteles, como é que será, o que é que o mito dirá, mas já procurei que tinha esse mito de alguma forma, estamos a conhecer quem nós somos, de onde é que vimos. A grande questão foi sempre o que é que nós vimos, quem somos, o que é mundo, o que é o sofrimento, o que é a nossa limitação. Porque o grande paradoxo do ser humano é esta extraordinária capacidade cultural. Não é? Que nós temos. Há autores que dizem que nós temos, a partir de um certo momento, uma evolução cultural 6 vezes mais rápida do que a evolução genética, não é? Biológica. É isso que nos vai diferenciar e fazer essa excepcionalidade dentro das espécies vivas, não é? E essa velocidade que a introdução da palavra oral e da capacidade cognitiva de trabalhar essa palavra oral vai trazer para a produção técnica, e a produção técnica para a sofisticação, por sua vez, do cérebro e para a linguagem, até chegarmos àquilo que o Jacques Conte diz que a escrita, o valor extraordinário da escrita, vai revolucionar para sempre o projeto humano. E o Jacques Conte, um antropólogo britânico, vai colocar, de facto, na escrita essa total diferenciação depois da aceleração da diferenciação da cultura humana e da especificidade do homem nos seres vivos. Portanto, o que é que nos diferencia, então? Nesse trabalho eu cheguei aparentemente, a partir desse mito animalístico e do pecado, o famoso pecado de Adão, o pecado de Eva, né? A busca do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento, onde eu digo que se há um pecado, o pecado original não é outro senão o pecado da consciência do limite. O que é excepcional no homem é aquilo que é mais frágil no homem, ou seja, a comunicação. Ou seja, nós atingimos uma sofisticação, atingimos uma complexidade na comunicação que nos faz humanos é sermos indivíduos reflexivos e comunicativos de uma forma como parece até agora não encontramos noutros animais, ao fase de projeto. E essa comunicação excepcional revela a nossa fragilidade, porque nós não somos capazes de comunicar com aquilo que diz os mitos orientais, até por exemplo, a própria religião
budista, não atingimos a frescura total, ou seja, a clareza total. De alguma forma, quando chegamos, entramos no Nirvana, atingimos a salvação, seria essa pureza de comunicação, a perda de toda a materialidade, só a pura comunicação, e nós nunca a atingimos porque, de facto, somos os animais, e quando comunicamos quase sempre, ou sempre com erro, ou passível de erro, mal compreendidos. Basta ter a experiência do amor humano, quando amamos alguém e amamos profundamente, por vezes acontece que a pessoa que mais amamos não é aquela pessoa que conseguimos comunicar com toda a perfeição, uma pessoa que está sempre em dúvida. Isso é uma fragilidade e é que isso chama o nosso pecado original. Não tanto a concupiscência nem outros tipos de situações, mas de facto esta incapacidade reconhecida. Quando nascemos, já nascemos com a impossibilidade da comunicação total. Mas ao mesmo tempo a comunicação é aquilo que nos distingue a melhor qualidade. Portanto, o melhor é o pior. No melhor nós mais estamos frágeis. Eu li aqui algumas ideias e vamos ver se, deixando ao fim, podemos ter alguns argumentos para depois discutirmos e partilhar com os colegas. Se os antropólogos, arqueólogos, mitólogos estavam obcecados com a origem do homem, com o grau unitário do homem, reparei que a própria antropologia tinha sempre este problema que, dentro da complexidade, diversidade cultural, aquilo que o Lévi-Strauss tentou resolver, que era o que é o homem, se há tantos homens, tantas culturas, tanta diversidade, não é? O que é de facto o homem? E foi o que pudesse colar a própria ontologia do ser humano. Haverá várias categorias ontológicas do humano, porque as diferentes culturas não explicam da mesma forma o papel do ser humano entre os seres vivos e no mundo. Esta diversidade cultural colocava um desafio à unidade do que é o humano. Lévi-Strauss tentou à procura do pensamento selvagem, alguma coisa que estava lá, que depois com a Habermas vai buscar a linguagem, aquela linguagem como nós nascemos, depois vamos trabalhar, vamos diversificar. Qual é essa unidade? De onde vimos, onde é que está a unidade? E se os antropólogos, os arqueólogos, os mitólogos vão à procura de um mito quase original, ou um mito ao qual responde na diversidade dos mitos, como Lévi-Strauss, estão as mesmas questões, estão os mesmos problemas, os estruturalistas à procura dessa mesma estrutura. Hoje, vemos que os astrofísicos, não é, estão obcecados também com uma miragem da origem. Já temos telescópios à procura do momento quase exato em que aconteceu o Big Bang, quase esse mito da origem. Qual foi a primeira estrela? Colocamos telescópios no espaço à busca dessa origem. E também estamos à procura dessa unidade através de uma teoria unitária da física, à procura da qual explique, de facto, as propriedades intrínsecas às partículas elementares. Repara que é uma busca, não é? Lógico, é um campo simbólico, um campo das evidências arqueológicas, do osso, que vamos sempre lembro uma vez que pediram para substituir uma colega que dava antropologia física, que não era nada da minha área, mas tive lá de trabalhar e preparar para essas poucas aulas que eu substituí. E durante um semestre tive que mudar um programa 4 vezes, porque mais um crânio que se encontrava, já para trás. Eu comecei a dar as aulas com perspectiva do Homo sapiens sapiens com 95 mil anos e acabei a disciplina com 200 mil anos. Para ver a fragilidade dessas descobertas e dessas a busca do início. Essa busca do início, a busca de uma teoria unitária e do grau unitário do que é o homem. E aquilo que dizia Michel Cassé, nós vemos o caos, mas supomos a organização. Seja, toda a claridade paga-se com mistério. Isso é interessantíssimo. Toda a claridade, toda a luz que nós procuramos se paga com mistério. Nunca temos nada resolvido, não é? Todas as cosmologias, as cosmogonias, o mito de Animaliste é do mito de Adão e Eva, traz uma situação de caos, temos que o organizar. Somos nós humanos. Como diria um autor, nós humanos criámos as regras, nós criámos os sistemas e sentámos em cima desse palmarés do que é diferente e gabámos-nos disso. Porque nós temos o direito, o poder e a capacidade de definir. Então, definimos a organização, definimos o cosmos nesses mitos, nessas teorias, porque o caos é insustentável. Mas a questão é esta, a clareza, toda ela se resume num grande mistério. O que nos faz fascinados que estamos aqui a debater o que é o ser humano e a investigar o que é o ser humano.
Lógico que me dizia, nós estamos na linha dos grandes primatas, não somos igual a eles? Sim, estamos. Somos igual a eles? Não. Me dizia o Ives Copach, nós somos os extravagantes da cultura. Há uma extravagância. Qualquer coisa em nós que passa esta mera definição de que sois iguais, está tudo igual. É suficiente pegarmos em vários livros, em vários teóricos, desde a astrofísica, física, biologia, história, etc., neuropsicologia, psiquiatria, que vê uma diversidade de opiniões, né, conforme os nossos interesses. Né, e muita diversidade, não há nada diferente. Temos pessoas que não há nada diferente. Depois temos logo o Jean-Claude, que aqui esteve há pouco tempo, não há nada diferente. A espiritualidade já é diferente. Só a espiritualidade. Não necessariamente a religião, mas a espiritualidade já é diferente. Ou pegar uma antropóloga francesa, agora falta o nome dela, que tratou de sul feminino, masculino, Héritier, quando se perguntou a ela o que era o mar, qual era a obsessão dele, ou a única diferença do mar é que os homens matam as suas esposas. Pegou numa particularidade feminista e provavelmente correta, não é? Mas pronto, mas nenhum macho mata as suas fêmeas com a intenção de as dominar, não sei o que mais maltrata, não sei o que, Lógico que a Henriqueta tinha muitas coisas mais a dizer, mas a preocupação dela no momento foi aquele enfoque de salvaguardar uma teoria feminista e um poder pronto, como outros dizem, e vamos pegar à frente, que somos nós os animais mais destruidores da natureza e mais temos destruído a natureza. Portanto, o homem é o mais evidente triunfo do princípio da divergência de Darwin, mas ele escapa de alguma forma a uma competição. Nós vivemos numa competição nesta evolução, mas quando introduzimos a cultura, nós fomos capazes de alterar os sistemas onde habitamos, não é? Pela tecnologia, e escapamos. Isto é outra diferenciação do homem, é que não estamos com as outras espécies no mesmo tipo de competição, porque nós alteramos as regras da competição. Criamos leis de competição que nós próprios, não só o meio ambiente, não só o nosso legado genético não interferem, mas nós próprios criamos história, criamos leis, criamos normas, criamos sistemas, criamos tecnologias onde temos para o bem e para o mal. Não é? Capacidade de lidar com a competição, para sermos vítimas dessa tecnologia. Uma bomba atómica pode destruir-nos e pode-nos incapazes de competir e manter essa competição. Não é? Isso diferencia-se absolutamente de qualquer outra espécie. Portanto, a nossa evolução faz-se num processo cada vez mais favorável à reflexão e à comunicação. Não é? A nossa evolução cultural é de facto a grande marca e é aquilo que nos vai pôr. Temos que ir pensar, para além daquela discussão que temos dos biólogos, que temos dos astrofísicos, da matéria, que é que somos com o carbono, ou dos géneros, ou dos 98%, não há alternativa a senão colocar esta distinção, apesar de podermos querer essa igualdade ou essa diferença ontológica de criar certo tipo de contextos no Schwartz, como dizia o Franco da escola, poderemos não ter a mesma centralidade para a palavra de criação, porque não é uma palavra correta aqui, mas entre as criaturas, não é? Mas o que é certo é que mesmo dentro dessa não centralidade, os povos na Amazónia estudados pela escola podem decidir o que os animais não podem. Podem falar com eles, pedir desculpa à planta, pedir desculpa aos animais que vamos de comer, fazer um ritual, estarmos numa espécie de igualdade ontológica, mas na verdade essa igualdade não existe. Não existe porque pode dominá-la e pode criar regras para ela. Não é? Lógico que estão muito mais, sentem-se muito mais participantes de um todo do que nós ocidentais que sentimos donos desse todo. Mas, no entanto, quem estabelece as normas continua a ser o humano. Eu pus aqui um texto, vou ler-vos porque um pouco o nível antropológico e a história, como é que nós chegamos aqui. A nível antropológico, qualquer questão sobre o sentido do homem aceita nestas evidências. Houve uma espécie. Imaginemos, houve um autor francês que fez um relato como se tivesse imagina um extraterrestre que vem e quer falar sobre os humanos. Quem são os indivíduos, não é? Não os conhecia. Uma espécie, no seu início, suportada um pouco na desigualdade, no princípio, os primeiros grupos de homens, quase antes ainda das cefaturas, né? As primeiras cefaturas, composta de um pequeno grupo esfiado por um chefe, sobre a rede familiar, luta pela competição de bens, pela reprodução, depois domina plantas, animais, guarda reservas alimentares, está
na agricultura, mas nunca acumula desigualmente os bens. Nasce uma forte hierarquia, um sistema de escrita que permite aos que dominam inventariar as suas riquezas, incluindo o número de mulheres que têm, que fazem parte da sua casa. Não há evidências genéticas que justifiquem esta dominação. Eu acho que o Hitler dizia que haveria, né, entre os arianos, uma evidência genética que justificaria a dominação. Mas nós, quando estudamos antropologicamente as diferentes culturas, não há nenhuma evidência genética que justifique porque é que aquela família, ou aquele rei, ou aquele chefe domina outros. Por vezes até encontramos, se fosse a regra do músculo, não seria essa a regra da hierarquia, não é? Não há nenhuma evidência genética que justifique a dominação. Supomos um sistema de manipulação que permite reforçar certas alianças e impor uma hierarquia. Entrar nos sistemas políticos, não é? Alguns governam, outros deixam-se governar. E este sistema é um sistema instável a longo termo, supondo-se revoltas e mudanças. Ou seja, temos consciência da história, não é? Que de facto há hierarquias, há dominações, mas as dominações não são perenes. A cultura humana vai reorganizando-se, vai alterando esses sistemas de hierarquias e de manipulação da comunicação e da manipulação do poder. Portanto, é um ser também que recorrentemente coloca questões sobre a morte. E a partir do momento que as colocou, começou a definir uma preocupação e um caminho espiritual. Esta também é uma evidência, vemos na arte, vemos nos estudos a nível antropológico, que esta grande questão sobre a morte não é sobre de onde vem, para onde vais. E de alguma forma a pergunta para onde vais não está independente, não é totalmente separado de onde vens. E daí tem que surgisse um discurso espiritual e um caminho espiritual que entrou nas culturas humanas. A grande questão sobre o que é próprio do homem não é sobre aquilo que ele tem e o que o animal não tem, mas aquilo que o homem tem e o que o torna diferente dos outros animais, tirando a animalidade. E esta questão não é uma questão puramente da ciência física, da ciência biológica. Esta é uma questão da filosofia, é uma questão da teologia também, é uma questão que não é respondida pelas evidências. Pronto, cá está o homem, cá está aqui, analisado profundamente no laboratório, e esta questão não se coloca. Não? O que é que nos diferencia? Parece que alguma coisa nos diferencia. Não é? Apesar de ter sido sempre migrante, o homem tem sempre uma ligação ao seu lugar. A um lugar. Uma casa, uma vila, uma cidade, uma necrópole. A partir do momento que há agricultura, mesmo nos nómadas, esse rastro do lugar é muito forte, o sentido do lugar. Eu introduzo esta questão do lugar, porque é uma das questões que me tem preocupado recentemente, da antropologia do espaço. Como é que nós simbolizamos o espaço, como é que nos apoderamos do espaço, como é que significamos o espaço e que, ao apoderar o espaço e ao colocar sentido sobre o espaço, nós vencemos o medo de praticar o espaço. É fundamental para os seres humanos. Aquilo que outros animais aparentemente têm uma territorialidade, têm um domínio do espaço, até para recursos alimentares, recursos de segurança, recursos da reprodução de suas fêmeas e dos seus machos, mas não tem este sentido simbólico do medo do lugar, do medo que coloca a gestão deste lugar. E o mais interessante é que quando esse lugar cresce demograficamente, perde o medo do domínio das forças naturais, mas aumenta o medo do domínio das relações sociais, da coerência das relações sociais. E é nessa altura que na cidade e no aumento demográfico o homem se torna muito mais sofisticado culturalmente e muito mais sofisticado ao unir a sua especificidade na gestão de uma coisa que é interessante, que vou chamar da mentira. Da mentira e daquilo que eu chamo o pecado original da linguagem, da comunicação e do erro, como é que ele gera o erro. É interessante que, como sabem, na Bíblia o demónio é o grande mentiroso. É o grande mentiroso. Portanto, nós personificamos o diabo da Idade Média, portanto, uma figura, uma força, o mal, mas é um mentiroso. Isto é paradoxal, porque aparentemente a mentira impede a comunicação. Não é? Mas a mentira é essencial para a comunicação. Não é possível viver socialmente sem introduzirmos esta mentira. Ou seja, a suposição de que o engano está ali. Mesmo por vezes não sendo voluntário.
A grande frustração, como dizia no princípio, a grande frustração deste pecado original da comunicação, quando certamente alguns de nós já sentiram isso, estamos a comunicar a alguém. Estamos a ser absolutamente sinceros. E o outro diz, não, está-me a enganar. Não é assim. É uma frustração, é um sentimento de impotência inacreditável. Estamos a comunicar e a pessoa que amamos, ou a pessoa que queremos dizer algum conteúdo, olha para nós e supõe mundo, supõe intenções, supõe tudo, porque tem essa capacidade que nós somos sempre literais no que dizemos, não é? E isso talvez seja essa fragilidade. Não é? Ou então nós dizemos uma coisa e estamos a pensar outra, porque, bem, hoje estás bem vestido, hoje estás muito lindo, ou prazer em vê-los morto pelas costas, não é? Se não fosse, não era possível viver socialmente. Há aquele filme de um advogado que era super sincero e a vida ficou um caos, não é? Não havia hipótese. Não havia hipótese. Álvaro, peço desculpa. Peço só para acabar. Portanto, do conhecemos do homem, o homem é o resultado mais, alguns chamam mais litigioso da evolução, criou mais conflitos na evolução. Né? Ou seja, porque passa a adaptar. Uma das coisas que nós temos na antropologia, no trabalho de campo, é essa extraordinária, que a mim me dá prazer, é a capacidade com que o ser humano é capaz de resolver problemas em contextos ecológicos, em contextos, em sistemas totalmente diversos, mais diversos, que o homem é capaz de viver. Um inuit e um homem do Saara vivem em contextos ecológicos totalmente opostos, não é? E têm respostas, e têm soluções para isso, o que não acontece muito. Só como desafio, o que é que será o homem da amanhã? Eu vou citar aqui a Emmanuel Leroy-Ladurie, que falava um historiador, o homem rural, o homem urbano, o homem ocidental, o homem democráticos, o homem religiosos. Os religiosos já não é tanto o cristão, mas hoje há um homem religioso que é o homem quase muçulmano, que está quase aí, nós vemos, não é? Alguém disse que o século XXI ou era religioso ou não era nada. Parece que estamos... O Durkheim pensava que chegávamos ao fim do século XX e não haveria religião, que a ciência teria resolvido tudo dos problemas das questões. E Marcuse disse, o século XXI dizia isto nos anos 50, 60. O século XXI ou é religioso ou não é nada. E de facto o homo religioso está aí, não tanto no cristianismo, noutras religiões, noutros sistemas. Parece que este homo económicos, este homo demográfico, que põe os problemas, os seus problemas não são resolvidos pelo homo democratos. São pela democracia, mas a liberdade, a beleza e os grandes problemas que nos colocam a nível das alterações climáticas, nós temos que encontrar um outro homem. Não é? E a grande questão é isto, a grande diferença entre o humano é criar, viver, e a humanidade, que é ter um projeto no ideal. E o que nos diferencia claramente é que somos animais com projeto. E seria bom que tivéssemos um ideal que superasse estas grandes questões que se colocam à sobrevivência desta espécie. Tenho pedido desculpa. Obrigado. Agora, peço desculpa, quero. Agradeço o convite do Vitor. Estamos aqui numa tarde soalheira a debater ou questionar o humano. A propósito da intervenção que me antecedeu, lembrei-me de uma personagem, a Virgínia, uma personagem, num filme, acho que sei, no filme As Horas, em que há uma personagem que encarna a Virginia Woolf, com uma miúda que tinha morrido um pássaro, ela estava a enterrar o pássaro com a criança estava a enterrar, e depois pergunta a criança, para onde vamos depois de morrermos? E depois diz a Virginia Woolf, a personagem diz, vamos para o sítio de onde viemos. E diz a miúda, não me lembro de onde vim. E a Virginia diz, eu também não. E, portanto, isto para situar a questão do lugar, de onde viemos ou para onde vamos. Vamos para o mesmo sítio, não sabemos eventualmente que sítio é esse. Pronto. A minha intervenção
a pedido do Vítor, situava-se um pouco na questão da máquina antropológica. E eu queria situar a máquina antropológica dos modernos, a questão da modernidade, ou do homem moderno, portanto, é um tipo de homem, não é propriamente o homem em toda a extensão política. O que é que a biopolítica tem a dizer sobre o humano? A biopolítica e também iria desviar um bocado a questão para a neuropolítica. O que é o homem do ponto de vista dos filósofos que questionaram a questão da biopolítica? A biopolítica é a ciência, é o investimento na vida pela política e, portanto, é a vida trazida para o campo da política. É isso, a biopolítica em termos muito genéricos. Então, o que é que a biopolítica, precisamente a partir da modernidade, trouxe a esta questão do humano, digamos? Eu diria que não é aquilo que... não é a procura dessa unidade originária que a biopolítica procurou, infelizmente. Também não é a questão da procura de um certo sentido mais humano. O que a biopolítica, o que a modernidade biopolítica ou a biopolítica trouxe na modernidade foi justamente um mecanismo de exclusão. Exclusão e de separação. De quê? A biopolítica, desde Foucault, sobretudo a partir de Foucault, porque há outros filósofos que reformularam este conceito, a biopolítica questiona o humano de duas formas. Do ponto de vista da mera vida biológica, aquilo que Aristóteles chamou a zoe, e a vida social, a biose. E, portanto, o cerne fundamental da biopolítica, num primeiro momento, uma biopolítica negativa, incidiu nessa separação, nessa exclusão no interior do homem entre a vida biológica e a vida social. E, portanto, é nessa separação, que ao mesmo tempo é uma inclusão, que a máquina antropológica trabalhou. Nas palavras do filósofo Agamben, essa máquina antropológica é uma inclusão exclusiva. O que é que isto significa, esse trabalho de inclusão exclusiva? É uma configuração do humano a partir de uma estrutura não humana, ou seja, a estrutura animal. E, portanto, é o que Agamben chamou o mandato da gestão integral da própria animalidade. A humanização integral do animal coincide com uma animalização integral do homem. Diz o Agamben, neste sentido, desse movimento da máquina antropológica, a saber, a máquina antropológica, funciona excluindo de si mesmo, como ainda humano, como não ainda humano, um já humano. Isto é, animalizando o humano, isolando o não humano no homem, homo halalus, ou homem macaco. E basta avançar o nosso campo de investigação algumas décadas e, em vez deste inócuo achado paleontológico, teremos o judeu, ou seja, o não homem, produzido no homem, ou o neomorfo, ou ultracomatoso, ou seja, o animal isolado no próprio humano. O que é que isto significa neste mecanismo? Que a máquina antropológica é uma máquina de exclusão, mas que considera a obtenção de um dentro do homem como sendo um fora, ou seja, um não homem. E, portanto, trata-se aqui de uma exclusão inclusiva. Em que sentido é que se trabalha nesta humanização do animal? No sentido da produção de uma negatividade no humano. E essa negatividade é encarnada desde logo pela figura do escravo, do estrangeiro, o estranho, o judeu. E, portanto, a partir daí temos um mecanismo de exclusão enquanto proteção negativa da própria comunidade, que é o que funcionou durante o nazismo e, neste sentido, a máquina antropológica funciona ainda nas nossas sociedades. Não notavelmente na questão do racismo. O racismo é a máquina antropológica em movimento e, portanto, excluindo para lá de si aquele que é degenerado, geneticamente, desde logo. E, portanto, nessa distinção, ou melhor,
a máquina funciona no sentido de criar uma zona de indistinção ou de diferenciação. Hoje em dia, como é que se pode configurar isto do ponto de vista da biopolítica? No sentido em que eu mais adiante falarei da neuropolítica. Foucault, para fazer mais uma pequena divagação, digamos, no sentido de um questionário do homem, Foucault falou da questão, por exemplo, da loucura. Como é que a loucura trata o homem? A partir, precisamente, não já da descrição clássica, mas o que é o louco na modernidade. O louco na modernidade é aquilo que dá sentido ao humano. Porquê? Porque o humano distingue-se exatamente daquilo que não é, daquilo que é o seu contrário absoluto, que é o louco. A verdade do homem está precisamente no facto de ser a antítese do louco. E, portanto, funciona aqui também um sentido em que a loucura é objetivada, como ciência humana, a loucura é objetivada a partir de uma zona de exclusão. E essa zona de exclusão é o louco. E o louco, como é que é excluído? A partir do nascimento do internamento, do asilo. E, desse ponto de vista, o asilo, já não há propriamente o asilo nem o internamento como forma de exclusão do louco, há outras formas de exclusão do louco. O asilo funciona exatamente como a exclusão de um absolutamente dentro. Ou seja, aquilo que na nossa sociedade, o louco, um delinquente, aquilo que na nossa sociedade funciona no seu cerne mais fora, é justamente aquilo que está na máxima interioridade, que é a prisão, que é o hospital, ou seja, a inclusão exclusiva. A prisão, o hospital, alguém tentou estender à própria noção de escola, mas enfim, talvez seja um exagerado, é justamente o espaço onde, na máxima interioridade, temos a máxima exclusão, do ponto de vista social. Portanto, o espaço do internamento constitui, do ponto de vista da circunscrição da loucura, constitui um a priori antropológico que se transformou num a priori histórico. E, portanto, a partir daí temos uma história da loucura e temos as ciências como a psicologia, a psiquiatria e por aí fora. O próprio sentido da psicanálise para Foucault também funcionou nesse aspecto. Portanto, a objetivação do humano a partir de uma exterioridade. Passando para um panorama mais atual, mais genético, digamos, há uma visão hoje da vida que um autor se chama Nicholas Rawls, que também é um biopolítico, situa a vida, a nossa perspectiva da vida como sendo uma perspectiva biogenética, uma perspectiva molecular da vida. Em que sentido é que isto questiona o humano? No sentido em que o homem é transformado numa ideia completamente diferente. Uma ideia, não uma individualidade, não de uma perspectiva social ou meramente biológica, mas molecular. Em que é que isto diferencia completamente a ideia que temos de homem? Basta ver que as ciências, a psiquiatria, por exemplo, hoje, olha para o homem não como uma individualidade apenas social, mas também neuroquímica. Ou seja, falamos de um homem enquanto eu, falamos de um eu enquanto eu neuroquímico. A nossa individualidade passa a ser estabelecida a partir de um balanço ou de um equilíbrio neuroquímico, nomeadamente através de neurotransmissores. O que é que isto implica na nossa visão de homem? Há ou não aqui um questionário do humano? Completamente. Habermas, falou há pouco, Habermas diz o seguinte: hoje em dia a investigação e o progresso da engenharia genética vêm-se justificadas à luz dos objetivos biopolíticos. É curioso que Habermas, que não é nada um filósofo da biopolítica, utiliza e apropria-se deste conceito. À luz dos objetivos biopolíticos de uma melhor nutrição, saúde e prolongamento da vida,
mas esquecemos-nos com frequência que a revolução genética das práticas reprodutivas em si já não se processa no modo clínico de adaptação à dinâmica própria da natureza. Essa revolução aponta antes para a desdiferenciação de uma distinção fundamental, igualmente constitutiva da nossa autocompreensão como membros da espécie. O que isto significa? Para Habermas, que os progressos da biomedicina estão dando uma nova perspectiva de homem. Não só o homem neuroquímico, o self neuroquímico e até farmacológico, digamos. Por isso é que o Rawls está habilitado a falar das nossas sociedades como sociedades farmacológicas, profundamente farmacológicas, e isso implica uma noção de homem completamente diferente do que tínhamos há uns tempos. O Habermas diz o seguinte: isto tem uma implicação ética profunda. Porquê? Porque a partir do momento em que a genética intervém e pode intervir na modificação da espécie, digamos assim, do ponto de vista do Habermas, e segundo a crítica do próprio Habermas, nós perdemos a nossa noção de ética, perdemos completamente a nossa autocompreensão como espécie. E isso é visível, naturalmente. Sim, porque a ética hoje é uma ética em que adapta a vida biológica à vida, adapta toda a conduta, digamos, e todos os princípios sociais até, a uma conduta profundamente enraizada em princípios biológicos e genéticos. Em que aspecto? No aspecto em que o indivíduo conduz a sua vida, tendo como parâmetros e princípios questões meramente genéticas. Uma conduta, e entende que essa é a verdadeira vida. Não uma outra vida, digamos, religiosa, num sentido espiritual, mas uma vida genética. Uma vida e uma ética genética é que Nicholas Rawls chama uma etopolítica ou uma ética somática. Hoje em dia, os indivíduos estão se preocupando, sobretudo, com a sua saúde genética, digamos, e essa saúde genética tem implicações éticas profundas. É isto que a biopolítica liberal, digamos, nos traz de novo. Todos os nossos conhecimentos são arrastados, digamos assim, para um comportamento do ponto de vista médico e até biomédico, que tem implicações farmacológicas profundas. Em quê? No aspecto, por exemplo, da questão das intervenções no mercado farmacêutico. Hoje em dia, todo o nosso comportamento, toda a nossa conduta tem em causa uma compreensão da nossa vida globalmente, assim, globalmente entendida em termos dessa nova linguagem da biomedicina. Por isso é que os indivíduos hoje em dia, as pessoas em geral, assumem mesmo para si determinados conceitos, como está deprimido ou não está deprimido, está assim ou assado, de acordo com todo esse parâmetro da biomedicina. Portanto, isto configura e questiona profundamente o humano. Do ponto de vista da biopolítica liberal, a grande implicação disto é aquilo que se chama a biosocialidade, que não tem tempo, que é um termo cunhado por um antropólogo, o Rabinal. Paul Rabinal, que trabalha com o Nicholas Rawls. A biosocialidade é, no fundo, o encontro o encontro no sentido de um grupo de pessoas que, tendo esta ou aquela doença, se orientam, inclusivamente através da internet, orientam a sua conduta nessa conjugação de práticas que creem estar profundamente enraizadas na sua estrutura genómica.
E, portanto, é isso que ele chama de biosocialidade. Esta questão da biosocialidade é naturalmente criticável à luz das questões do homo económicos, porque a economia passa a prevalecer sobre toda a conduta humana. E, portanto, ela passa a explicar toda a nossa perspectiva de vida e de futuro em termos de saúde desta ou daquela tendência genética. Esta visão molecular genética, este paradigma genético do homem e paradigma até neuroquímico do homem é altamente contestável, porque é um paradigma entre outros. Mas está sendo assumido como sendo o paradigma por excelência, que é o paradigma neuro, digamos. Ou até no caminho de algumas investigações que eu considero um bocadinho incipientes, mas talvez exageradas, que é lançar os fundamentos daquilo que se chama uma neuroantropologia. E, portanto, é uma antropologia toda baseada na visão neuronal do homem. Então temos um homem, temos um novo homem que é o homem neuronal. É isto. Luís Pinheiro. Boa tarde. Eu agradeço o convite do Vítor. O tema que tinha sido o tema que nos trouxe aqui hoje para falar é o surgimento do homem nas ciências sociais e humanas e a máquina antropológica dos modernos. Parece-me evidente, não é, que nestes dois subtemas, digamos, estão implícitas duas referências a dois autores, um que é Michel Foucault e outro é Georges Agamben. Eu inicialmente queria fazer uma análise mais estrita das palavras e as coisas de Foucault. Ao longo da preparação para este debate, mudei um pouco a abordagem e decidi contextualizar ou tentar ter uma visão mais alargada da questão. E para isso, partindo sempre de Foucault e de Agamben no livro O Aberto, retornar a certas problemáticas que foram levantadas por Heidegger, nomeadamente na Carta sobre o Humanismo e noutros pontos, noutros livros, noutros ensaios. Mas eu queria começar por pensar a partir de Foucault. O que é que Foucault, nas Palavras e as Coisas, traz? As Palavras e as Coisas, que é um livro absolutamente fundamental para compreender o desenvolvimento do saber moderno. Foucault começa por se situar no campo de saber da Renascença. Ao longo do livro, Foucault vai identificar aquilo que ele chamou três epistemes, podemos dizer, campos de saber, que ele definiu como sendo um a priori histórico. A priori é uma referência a Kant, que eu já falar um pouco disso. Mas talvez seja importante frisar que esta abordagem de Foucault posiciona-se logo à partida contra uma interpretação continuista do conhecimento. Uma interpretação que se configura, por exemplo, na noção de progresso do saber. Ora, Foucault, há várias maneiras de rejeitar a ideia de progresso. A maneira de Foucault é muito específica. É a partir, Foucault rejeita a noção de progresso, portanto, uma noção da continuidade do saber, uma linearidade do saber, uma acumulação do saber, através da análise das continuidades, de campos de saber descontínuos, que ele chamou a episteme da Renascença, a episteme clássica
e a episteme seria a contemporânea, na qual nos situamos. A episteme da Renascença, segundo Foucault, define-se por aquilo que ele designa como uma semelhança, que eles chamam de uma semelhança, as semelhanças, a precedência das semelhanças no saber. E, desse ponto de vista, as semelhanças estariam nas próprias coisas. Haveria como uma linguagem das coisas, marcas de que as coisas estão imbuídas e que remetem umas para as outras. A linguagem está nas próprias coisas. A linguagem é a linguagem do mundo e das marcas, das assinaturas e das simpatias e das analogias que essas marcas estabelecem umas relativamente às outras. Eu estou a passar um pouco brevemente sobre a análise de Foucault, mas interessa-me realçar apenas os pontos principais. Na era clássica, na episteme clássica, surge uma coisa que é a representação. A representação e a linguagem, que seria uma representação da representação. A representação é algo que se desdobra em si mesmo, e quando falo em representação, falo de uma representação mental. É algo que se desdobra em si mesmo através de uma tautologia. Isto são palavras minhas, não são as palavras de houve outros pensadores que analisaram algo semelhante, como Wittgenstein. Mas, por exemplo, quando dizemos que a palavra, para falar de um exemplo caro de Foucault, a palavra cachimbo, estou a pensar no Claude Magritte, quando dizemos que a palavra cachimbo, o que significa a palavra cachimbo? A palavra cachimbo significa um cachimbo. Mas o cachimbo quando eu digo cachimbo, estou a utilizar uma palavra. E, portanto, o que é que a representação, neste sentido, instala um circuito tautológico em que a linguagem se apresenta como soberana. Porque não tem nada fora de si. Ela designa a partir dela mesma o fora. Então, esta é a ideia de que a representação é também arbitrária, mas absolutamente justificada. Ora, o verbo ser, por exemplo, que define a estrutura da proposição, isto é, define a estrutura da atribuição de predicados a sujeitos, isto é, o verbo ser é, portanto, interior à própria representação, na medida em que permite bipolarizar ou desdobrar a representação interior dela mesma. De que modo é que isto, a que consequências é que isto teve, ou de que modo que isto se configurou no âmbito do saber? Configurou-se pela análise e pelo estabelecimento e produção de quadros classificatórios, tanto nos três domínios que Foucault aborda, que são o domínio da linguagem, que na era clássica se apresenta como gramática geral, o domínio da vida, que se apresenta como história natural, e o domínio das riquezas, da economia, como análise de riquezas. Os quadros classificatórios, tanto a nível gramatical como a nível taxonómico, na classificação das espécies, como a nível da análise das riquezas, esses quadros são o desdobramento e a multiplicidade
que é inerente ao princípio da representação. Mas esta representação, e o caso das taxonomias é um caso claro, que se operou em primeiro lugar na botânica, sobretudo, era a produção de quadros classificatórios das visibilidades externas. Era, por exemplo, através da identificação dos caracteres e das estruturas das plantas, definir esses mesmos quadros por via da organização daquilo que se apresenta à representação. Seria a constituição do caule, das folhas, das flores, etc. A ciência seria meramente a análise e o levantamento e o estabelecimento e a produção de quadros classificatórios. Apenas isso, no caso da história natural. E, portanto, essa produção taxonómica seria a elaboração a elaboração discursiva, a elaboração por partes daquilo que se apresenta em última instância como uma unidade na representação. E aqui não existe história. Não existe história porque é simplesmente a análise do que se apresenta tal como ele se apresenta, no âmbito da representação. E a história surge apenas, a história, ou melhor dito, a historicidade do saber, surge apenas na terceira episteme que Foucault analisa, por via. Antes disso, eu queria também falar um pouco da questão da análise das riquezas. Porque na análise das riquezas acontece uma coisa bastante caricata para nós hoje que temos todo esse legado da historicidade que se apresenta nessa terceira episteme que Foucault analisa, nomeadamente da produção e do trabalho. Há uma coisa caricata, curiosa para nós hoje, é que a moeda era pensada ela própria como uma representação. Era uma representação das riquezas existentes. Havia riquezas, são os bens, a própria moeda é uma riqueza, mas a moeda é o signo de representação das riquezas. E toda a análise de riquezas tinha como intuito estabelecer a moeda como um mero signo e pôr de lado todos os problemas que se levantam da desvalorização da moeda, do valor do ouro, tudo isso. Mas, continuando, com aquilo que Foucault estabelece como... Já estou a alongar um pouco, não queria, mas... Com aquilo que Foucault estabelece que houve, designa como sendo os domínios fundamentais, que ele designa também como quase transcendentais, da vida, da linguagem do trabalho, surge só aí surge a figura do homem nas ciências e depois nas ciências sociais e humanas, mas primeiro na filologia, Não é nestas três áreas? Peço desculpa, estava a confundir. É na filologia, na biologia e na economia política. Estava só a fazer confusão com o aspecto de Foucault. O que se apresenta é a finitude humana. Porque antes disso, a representação refletia sobre ela própria no âmbito da subjetividade,
mas não no âmbito da objetividade. E o que surge com a vida, a linguagem e o trabalho, é um campo que Foucault designa como um campo transcendental do objeto, não da subjetividade. De que é que estamos a falar concretamente? Estamos a falar das condições de possibilidades históricas no âmbito da vida, da linguagem e do trabalho que produzem o saber humano. E que condicionam, que determinam esse saber humano. Mas uma coisa que Foucault designou como a dobra empírica ou transcendental, e que é um problema que se levanta com isto, é que se o homem é um ponto de partida de todo o conhecimento possível, ao mesmo tempo o homem é condicionado por essa dimensão de historicidade da qual ele está imbuído. E é aqui que eu quero recuar um pouco para um ensaio de Heidegger intitulado A Metafísica como História do Ser, que aparece no segundo volume do livro Nietzsche. Aqui Heidegger mostra como a metafísica, aquilo que ele chama de metafísica, se inaugura quando o ser se pensa como presença, no sentido da permanência entendida como duração ou persistência em si. Aquilo que se torna presente mostra-se como a permanência de um estar. Este permanente, que Aristóteles designa como todo em ti, este algo, vigora na presença enquanto energia. O presenciar da presença, a manutenção em si deste algo presente. A presença, o sia, significa energia, ato ou atividade de ser do todo em ti, deste algo, que se desdobra naquilo que se veio a chamar substância primeira e substância segunda. O quod e o quid. O que algo é, o que algo é e o que algo é. Que algo é e o que algo é. A existência e a essência. Que algo é, o que algo é. Com a passagem do grego energia para o latim actualitas, o presenciar da presença torna-se atualidade, realidade, abstraindo-se o que se apresenta do seu presenciar, da sua constância, da sua preservação em si, tornado agora pura exterioridade. O ergon torna-se a obra do operar, o facto do fazer, o ato do agir. Uma transição semelhante àquela que se opera entre energia e actualitas dá-se com a passagem de hipokímenon a subjectum, que assinala igualmente a passagem da ousia à substância. Se hipokímenon designa a presença em si daquilo que se presentifica, o subjectum é agora pensado como aquilo que subjaz antes de toda a presentificação possível e ao qual são atribuídos predicados na relação do juízo lógico. Sujeito e substância significam aqui o mesmo, o que é verdadeiramente constante e real, o que é necessário para a constância e realidade e é por isso substancial. Com Descartes e mais tarde com Kant, o sujeito designa a realidade da representação. Isto é, aquilo que confere realidade objetiva a todo o objeto, de acordo com a representação subjetiva. Não enquanto produto mental, mas enquanto caráter definidor da constância e da persistência do real como representação. Aqui interessa-nos sublinhar o elemento da exterioridade, assim como o elemento representativo do sujeito como substância.
Após a objetivação deste sujeito do pensamento das ciências sociais e humanas, e com a descoberta também da realidade daquilo que Foucault chamou de dispositivos de poder, no seio dos quais os sujeitos não são senão a objetivação das relações de força imanentes a um dispositivo, o produto do dispositivo, vimos a descobrir igualmente como a atividade do poder se pode descrever eminentemente como a produção de sujeitos. E assim a subjetivação apresenta-se também como uma sujeição. Quanto tempo é? 10 minutos ou não? 5 minutos. 5 minutos. Mais ou menos. A visão, por exemplo, do Deleuze no livro Foucault, e também, a meu ver, quando Agamben escreve este livro aberto com o subtítulo O Homem e o Animal, mas acabando com a referência à ideia, acabando precisamente da referência, com a referência da ideia da morte do homem, que foi a ideia que Foucault avançou no fim de Palavras e as Coisas, e que muita polémica gerou. Deleuze contextualiza esta ideia no livro Foucault no âmbito da ideia de super-homem de Nietzsche. Agamben, no Aberto, que é um livro também acerca do fim do homem, da morte do homem, começa por apresentar no início do livro, umas iluminuras da Biblioteca Ambrosiana, de Milão, de uma Bíblia hebraica do século XIII, onde o banquete messiânico dos justos, no fim dos tempos, onde no banquete messiânico se apresentam personagens com cabeças de animais. E Agamben parte daí para questionar a animalidade do homem, que seria essa questão da máquina antropológica, mas não só. E também da humanidade do animal. No contexto de Heidegger, que é uma referência constante do livro, esse fim do homem seria a consumação da metafísica. A consumação da metafísica, cujo anunciador para Heidegger é Nietzsche. E a figura do super-homem seria uma figura da consumação da metafísica. E o domínio aquilo que o Heidegger designa também, o domínio da vontade de poder. Essa consumação da metafísica é também a consequência final do reino da representação. Em que se poderia dizer que existe uma duplicação da realidade, da natureza, no âmbito da representação, que, em última instância, se apresenta no domínio
da técnica, no domínio da natureza e na introdução da natureza em massa, da natureza no seu próprio princípio mesmo, no domínio da técnica. Mas qual é a relação, que figura do homem se apresenta agora neste âmbito? Uma figura do homem que talvez não se distinga do animal. Só para terminar, havia mais coisas que queria dizer, mas talvez possa falar depois no debate. Vou só em 3 minutos trazer este problema, a abordagem que Agamben faz da investigação de um zoólogo chamado Jacob von Uexküll sobre os mundos animais, que é o que se designou como Umwelt, o mundo circundante. Para Uexküll, se pensarmos, por exemplo, o exemplo típico de que ele falou é o exemplo da carraça. Se pensarmos que estamos numa floresta, por exemplo, lá fora, vemos a luz do sol, o chirriar dos pássaros, tudo mais, as plantas, e existe uma carraça em cima de um ramo. Essa carraça não vê absolutamente nada disto, nada disto existe para a carraça, porque ela só reage a três marcos de significação, aquilo que o Uexküll chamou 3 marcos de significação, que é o cheiro do ácido butírico que os mamíferos emanam, a temperatura dos mamíferos e a sensibilidade à pele do mamífero. Ora, a tese que eu... E, portanto, todos os animais são desinibidos pela presença dos marcos de significação. Eles só entram em atividade em função dos seus marcos de significação que constituem o mundo circundante. A diferença para o homem que Heidegger fala e que Agamben menciona é precisamente o aberto. O aberto, que para Heidegger se dá no tédio e onde o ser ele mesmo se revela, é na suspensão do ciclo desinibidor-receptor. No entanto, Agamben diz, e portanto, o que é que isto significa? Não é? Na suspensão do sistema de signos da animalidade humana. A que é que o homem responde? O que Heidegger diz é que o animal não tem como não responder aos marcos de significação, ao passo que isso com o homem não acontece. Existe a possibilidade daquilo que ele chama o aberto, que é de suspensão, da quebra desse laço de resposta quase automática. Só que Agamben diz, e portanto estamos a falar do mundo físico, do espaço-tempo. O que Agamben diz é que os dispositivos, os dispositivos de poder, instalam-se no aberto. E daí a possibilidade de falar com uma coisa tão simples como falar no telemóvel com alguém que não está neste espaço. No espaço em que eu estou. Mas a tese que eu proponho, e que eu penso ser a tese da Agamben também, aquilo que ele deixa implícito, é que, precisamente na morte do homem e na conjunção da animalidade e da humanidade
no fim da história, digamos, isto é, claro que tem outros problemas e eu gostaria de falar deles, se fosse possível depois. No fim da história não, a realidade, não somente a ideia, mas também a realidade da morte dessa figura unitária, do desaparecimento dessa figura unitária do homem e da existência e da organização, digamos, no âmbito dos dispositivos quase cibernética, daí que o Sul tenha sido também uma grande influência na cibernética, nessa ligação que existe entre a ecologia e a cibernética. Portanto, num controlo ao mesmo tempo num controlo em rede e da rede de mundos circundantes, diferentes mundos circundantes, dessa animalidade humana que coexistem sem se tocarem. Mas isto, enquanto consumação da metafísica, é também a consumação do nihilismo, seria agora um nihilismo ativo, e o suicídio da humanidade. Obrigado. Ora bem, ouvimos aqui 3 discursos diferentes. Este último é um pouco mais, talvez, difícil de apreender, porque tinha como que uma espécie de linhas de fuga, não é? Para imensas temáticas complexas para anotar. De todas as maneiras, eu não queria falar, queria sim sugerir às pessoas presentes, não é? Quer aqui na Assembleia, quer na própria mesa, se gostariam de continuar precisamente a desenvolver algumas linhas, ou se lhes apetece introduzir aqui alguma questão, ou esclarecimento, ou pergunta, ou seja o que for. Portanto, nós não começamos exatamente à hora, também o José Casalas não esgotou o seu tempo integralmente, por meia hora. Temos, neste momento, para acabarmos às 5h20, que é o ideal para depois retomarmos as coisas, temos ainda 1h20, não é? Ou 25. Portanto, temos tempo para debater e para esclarecer. Eu gostava de, ouvindo os colegas, de provocar também para já a Assembleia. É lógico que os discursos são diversos, que origens são diversos, na parte da filosofia, na parte da antropologia, mas há aqui uma coisa interessante que é, provavelmente a antropologia vem introduzir uma ruptura, por conta desta questão das 3 epistemes do Foucault, né, da semelhança da representação e da introdução do ser humano como uma grande questão de reflexão. É lógico que temos que pensar, como esta evidência da antropologia, da neurologia e outros campos, que apesar de falarmos, e é verdade que o Foucault propõe esta ideia quase não evolutiva ou não progressiva e rupturas, como já outros Thomas Kuhn, muitos outros, até próprios evolucionistas hoje, dizem que a evolução não é contínua, é de grandes rupturas. Mas o que é certo é que depois, quando chegar para outros mundos da filosofia, há sempre esta ideia de progresso, de que um dia, de que o homem vai se realizar desta maneira, vai se realizar daquela. E a antropologia faz uma coisa que é colocar, no mesmo momento que nós vivemos, diferentes ontologias, diferentes epistemes, diferentes maneiras de estar e de entender o homem, não é? E não tanto esta busca que no mundo ocidental, com o surgimento das ciências humanas, se faz para evidenciar aspectos que antes não eram conhecidos ou sublinhar dimensões humanas, a área psicológica, ou uma área psicológica, ou a área
a área psiquiátrica ou as disposições de poder, que de facto não surgem exclusivamente a prioridade clássica, nem surgem contemporâneas, desde sempre conviveram na humanidade, só que foram pensados recentemente e colocados na história do Ocidente. Ou seja, há que desconstruir, de alguma forma, que quando nós colocamos a semelhança, a episteme da Renascença, não é? Desconhecemos que durante séculos e séculos comunidades humanas agiram completamente sobre numa episteme da semelhança, como eu verifico, por exemplo, na antropologia da saúde, que quando procuram um remédio, o remédio é a lógica da semelhança, ou seja, o que é que vai resolver-se pelo quente, o que é frio resolve-se pelo frio. Portanto, essa lógica e essa episteme não é exclusiva de uma determinada época do Ocidente, mas vive de formas muito diversas ao longo da história da humanidade, e quando eu procuro o que é o ser humano, nós estamos a reforçar uma ideia de evolução, uma ideia de ciência, que é claramente aquela que nós, e muito bem, excepcionalmente, nós construímos no Ocidente, mas que outros seres, e outras culturas, outros grupos humanos, já resolveram, já pensaram de forma muito diferente. Não é? E daí que esta evidência das ciências humanas que o Foucault coloca com a contemporaneidade e com a antropologia foi trazer atenção que, de facto, estamos sensíveis a determinado tipo de ordens hoje, por causa da biopolítica, às disposições de controle, ao poder, e esta abertura, de alguma forma, este sentido da abertura, não sei se é próximo, posso dizer, quando eu colocava aquele pecado original e essa parte que não é controlada na comunicação, que está no erro, que está no espaço de abertura, aquilo que o Michel Foucault fala, o Michel Foucault diria um pouco que é da ordem da tática, da estratégia. Portanto, o poder não só ocupa a abertura, ocupa a estratégia toda, não é? Mas de alguma forma que é controlar as possíveis aberturas, as táticas. Esse é sempre um domínio do indivíduo que pode resolver fugindo à estratégia do poder e fugindo à estratégia das ordens, aos dispositivos de controle, não é? De alguma forma. Agora, quando nós pensamos no Ocidente, no homem contemporâneo, estes riscos são evidentes, estes riscos de nós começamos a valorizar e sobrevalorizar determinadas áreas, não é? Seja a biopolítica, seja esta questão do neuroquímico, seja o Giddens falava na política da vida, o sociólogo António Giddens, que seria o risco maior da humanidade seria a política da vida, porque a partir do momento que a vida seja gerida pela política, tanto pode ser um sucesso como pode ser um fracasso total, não é? Nós conhecemos bem como é que nós gerimos a política e gerimos as decisões humanas quando elas são controladas. Portanto, o que eu gostaria de dizer, de facto, é isto, é que estas epistemes, estas ordens extraordinárias de trazermos isto, mas a antropologia conseguiu mostrar que, provavelmente, a resolução do homem económico que se impõe a tudo, do homo demográfico, que hoje que nos coloca desafios como estes que estamos a viver hoje na Europa, a solução talvez não esteja está muito na nossa investigação, no nosso conhecimento filosófico aprofundadíssimo, mas também talvez em virarmos para outra ordem, outras epistemes que são contemporâneas nossas, que são modernas, mas não vivem a nossa modernidade. Estão aí. Quando a Amartya Sen vai buscar uma resolução, vai buscar argumentos para trazer uma nova visão para a economia e para a justiça económica, não é? Onde é que vai buscar? Vai buscar a filosofia oriental, indiana, as experiências indianas, para tentar superar a teoria da justiça do Rawls, que foi seu mestre. Ou seja, não podemos depender, e esta é, a meu ver, a grande conta da antropologia, de uma só ordem epistemológica, porque há outras, e há outras que não estão só longínquas em África, ou longínquas na Ameríndias, ou nos povos do Oriente, mas estão muito próximos, vizinhos de nós, que por vezes conhecemos, são tão diversos e estão ainda em discurso aberto, de alguma forma, para a construção de novas ideias. Não é? Gostava antes de mais de citar dois autores. O primeiro é o Heidegger, que disse: as ciências não pensam. E o segundo é o Goethe, um alemão, o autor do Fausto, que disse que aquilo que a natureza não nos revela no curso do dia, não iremos nunca conseguir forçá-lo de si com ferramentas, com alavancas e outras ferramentas. As abordagens
que as ciências fazem, seja a antropologia, seja a biologia, seja a psicologia, seja a astronomia ou a cosmologia, as abordagens que as ciências fazem do cosmos e do homem em particular são sempre desta ordem. São sempre da ordem do não pensado e da ordem de procurar a explicação para os factos, na estrutura interna dos factos, ou nos factos que precedem os factos, na causalidade. Antes dos factos, só vamos encontrar mais factos. Dentro dos factos, só vamos encontrar mais factos. Se uma janela se parte, antes de partir da janela, vamos encontrar a pedra, com o seu movimento, que atingiu a janela e que de alguma forma a partiu. Dentro de um homem, dentro da estrutura interna do corpo de um homem, vamos encontrar os órgãos, os nervos, os ossos, o coração, o fígado, os rins, etc., o cérebro. Mas nada disto nos vai nunca dar a resposta para a questão: porquê que a pedra partiu a janela? Ou o que é o homem? Ou porquê que o homem é o que é? As ciências respondem-nos sempre ao como e nunca ao porquê. As ciências movem-se sempre numa direção horizontal e nunca numa direção vertical, que será oposta a esta direção ou dimensão horizontal. Os factos são opacos. E esta, creio, a perspectiva do Heidegger também. Desta maneira podemos usar, por exemplo, números, como usamos todos os dias, nas mais diversas operações, com as mais diversas finalidades. E se alguém colocar aqui a questão: o que é um número? Ou o que é o 1? O que é o 20? O que é o 100? A questão será, na melhor das hipóteses, não compreendida, na pior, ridicularizada. Isto equivale-se à questão sobre o significado do ser, em Heidegger. Quando o próprio Heidegger aponta para uma incompreensão desta questão e para uma atitude bastante comum perante esta questão. Mas o que é o ser? Todos nós sabemos o que é ser. Esta cadeira é, eu sou, vocês estão, aquela janela é. Mas o facto de haver já uma compreensibilidade comum, diz o próprio Heidegger, da palavra ou do termo ser, aponta para uma total incompreensão. No sentido em que todos nós sabemos o que ser quer dizer, mas então se sabemos porque é que não o dizemos, porque é que não somos capazes de explicar, porque é que não somos capazes de explicitar o significado do ser. Bem, e para terminar, gostaria de recuperar aquela noção do aberto de que o Luís falou. Isto não é uma questão que possamos resolver nos próximos 30 ou 40 minutos que nos restam, nem nos próximos 30 ou 40 anos. Porque isto não se pode resolver por palavras, o próprio Heidegger apontou isto. É preciso que se crie um espaço, uma abertura, para que o significado do ser se revele. E para que o ser dos seres se revele. Neste caso, como estamos a abordar as coisas a partir de uma dimensão antropológica, será necessário fazer o mesmo para que o significado do ser do homem se revele. Dentro do homem, dentro da estrutura do homem, só vamos encontrar partes, mais factos. Consideremos o homem como uma entidade ou como um facto. Dentro do homem, vamos encontrar apenas mais factos, mais partes opacas. Atrás do homem, e isto aponta já para a ideia de causalidade e para a ideia de evolução,
atrás do homem, só vamos encontrar outras entidades, outros seres, outros factos. Nunca vamos, por meio de outros factos, que são também eles mesmos opacos, conseguir a transparência que precisamos para que o significado do ser do homem se revele. Isto equivale, usando uma imagem muito simples, a termos uma casa e quando perguntamos a nós próprios o que é uma casa, ou o que é isto, o que é esta casa, desmontamos a casa toda, pomos as pedras, os bocados de madeira, os fios elétricos e as telhas, todos à nossa frente, e finalmente podemos olhar para tudo aquilo, depois de termos dissecado tudo e dizer: eu agora sei o que é uma casa. Não, não podemos. Nem podemos nós observar o processo de construção de uma casa, mais uma vez aqui apontando já não para a estrutura interna, mas sim para a ideia de causalidade. Ao observar o processo de construção de uma casa, como é que as massas aderem, como é que as telhas se seguram, como é que a eletricidade funciona, que carros é que fazem com que a eletricidade passe para outros carros, que mecanismos é que fazem com que a eletricidade percorra a casa. Não é por este processo de causalidade também que vamos compreender o que uma casa é. Vamos compreender que ela é, vamos compreender de que modo é que umas coisas seguem às outras para que ela possa ser construída. Vamos compreender que ela é composta por certas coisas, mas não vamos compreender o que ela é. E, em vez de simplesmente abordarmos o arquiteto ou o criador da casa, nós procuramos sempre fazer isso. Dissecar as coisas e observar o processo de causalidade. Essa também é a metodologia que as ciências usam. E essa também é a metodologia para a qual apontam os mitos modernos, como o mito do Big Bang, o mito darwiniano da evolução e o mito do heliocentrismo. Isto para apontarmos pouco. Ao contrário, os mitos envolvidos nas civilizações antigas apontam, ou pelo menos tentemos fazer uma outra abordagem, já que esta nos parece estar a levar a um rumo indefinido ou infinito, no sentido em que com esta abordagem nunca podemos ver o fim, como falou há pouco. Sempre que aparentemente clarificamos as coisas, apenas surge mais mistério, já que esta abordagem parece não nos estar a levar a lado nenhum. Suponho que olhamos, pelo menos, para os mitos das civilizações antigas, por meio desta abertura que Heidegger fala, na qual a transparência das coisas e a transparência dos próprios mitos pode ocorrer, adotando, portanto, a perspectiva de uma dimensão vertical em oposição à perspectiva de uma dimensão horizontal, que é a perspectiva essencialmente moderna e essencialmente científica. Obrigado. Eu ia pedir ao interveniente que, se não se importasse, dissesse qual o seu nome, se não fosse maçada, para ficar aqui registado, e se eventualmente quiser, a que é que se dedica ou de que área é. Se não for, indiscrição, evidentemente. Fábio, está a referir-se à área de estudo. Sinto estudar filosofia, Faculdade de Letras. Obrigado. Se a mesa me permitir, eu ia passar a palavra ao nosso colega Orfeu, professor Orfeu, que é da área das ciências físicas e que pediu a palavra. Acham bem? Pode ser? Então, vou virar a câmara de filmar para lá. Obrigado. Eu gostava de fazer dois comentários e uma pergunta. O primeiro comentário refere-se à afirmação, ao longo comentário do Fábio. De facto, a ciência não olha fatos dentro dos fatos. A ciência procura encontrar as relações invisíveis entre os fatos. E não perceber isso, de facto, é não entender a essência da ciência. A ciência não acumula fatos, a ciência encontra uma articulação entre os fatos. E essa articulação é uma articulação invisível. Quando coloco duas pedras juntas, elas têm uma força de coesão que não tinham quando estavam separadas. Portanto, o objetivo da ciência é precisamente encontrar essa trama invisível e ao longo da história foram-se encontrando tramas que foram
dissolvendo, outras só foram somando, etc, etc. Muito bom, portanto eu não entendi todo o seu comentário. Eu diria muito pelo contrário, quer dizer, a questão é exatamente saber se é possível sintetizar essa trama ou não. Se não é possível, vamos continuar a acumular fatos, articulações, sem encontrar entre elas um denominador comum. Como é que podíamos sintetizar isso? Por exemplo, com uma teoria de unificação. Em vez de pensar em teorias distintas, colocá-las numa classe, numa categoria superior. Mas, enfim, isso é uma questão ainda em aberto em muitas áreas da ciência. Existe uma teoria de unificação na física, é possível unificar todos os códigos genéticos, é possível, enfim, é possível reduzir todos os seres vivos a uma articulação genética ou não, enfim, as questões estão em aberto aqui. O segundo comentário eu acho muito interessante, que a antropologia coloca-nos diante de várias visões do mundo simultaneamente. Eu diria que esse ponto de vista me agrada, porque é mais ou menos o ponto de vista de um físico. Nós somos uma contingência no nosso universo. Nós olhamos para escalas muitíssimo pequenas e encontramos partículas elementares. Olhamos para escalas muito maiores e encontramos estruturas complexas, como galáxias, grupos de galáxias. Encontramos universos em expansão, pensamos que pode haver mais universos e assim sucessivamente. Portanto, estamos hoje numa situação que podemos olhar para várias escalas do mundo e percebemos que a nossa escala é uma escala extraordinariamente relativa. Portanto, eu acho que é uma analogia interessante. A minha pergunta seria, então, muito bem, portanto, estamos aqui pessoas das áreas das ciências humanas, não é de todo o meu caso. O que os filósofos, o que os antropólogos, o que os cientistas sociais dizem precisamente o facto de nós sermos contingentes num universo tão cambiante e, pronto, seguirmos uma certa evolução biológica e cultural e, como digo, há questões muito concretas. Hoje pesquisamos se há planetas parecidos com o nosso, temos como objetivo encontrar outras civilizações, etc, etc, etc. Eu penso que esquecer essa dimensão absolutamente necessária de questionamento do humano em relação ao universo que vivemos me parece perigoso. Mas enfim, portanto eu gostava de ouvir a vossa opinião. Quem é que... Vou dizer alguma coisa. A propósito do que disse, também a propósito do que disse o Fábio, mas em todo caso, eu não subscrevo que as ciências não pensem. Provavelmente elas pensam demais. Agora, fazer um processo de irracionalidade nas ciências, não sei se é esse o problema da ciência ocidental e depois no fundo, o que me parece que é problemático nas ciências hoje, como já era e como Foucault assinalou desde os seus primeiros tempos, é a relação da ciência com o poder. Isso é que me parece que é interessante. Não é que elas não pensem, eu acho que elas pensam, mas o que é importante é aquela relação que Foucault assinalou entre o poder e o saber. E do ponto de vista atual, o que é problemático nas ciências é mais ou menos uma racionalidade, mas é sobretudo uma racionalidade económica, ou seja, hoje em dia o que me parece também problemático é a prevalência da economia, não só na política, mas também ao nível das ciências. E ao nível das ciências, estou a falar precisamente no exemplo que dei, que é a medicina. E, portanto, aproveitar o sentido de uma possível evolução das ciências, que não é de facto uma evolução, mas pode ser mas é uma episteme, é um regime de verdade, e aproveitar isso em termos económicos. E os biopolíticos chamaram isso o biocapital, ou seja, a possibilidade que nós temos de capitalizar tudo. E aí o capitalismo tornou-se uma religião. Por outro lado, esta ideia da coexistência de várias epistemes também é problemática e não invalida nada a perspectiva do Foucault de uma descontinuidade, só que é uma descontinuidade sincrónica. Ou seja, e mais uma vez, onde é que está aí o problema? O problema parece-me que não repousa, não há nenhum pacifismo nas várias epistemes, pelo contrário, há uma
tensão enorme, há um conflito de interpretações, não é conflito de factos, há um conflito enorme de interpretações, e eu lançaria aqui esta ideia. Como é que se descortina hoje, como é que nós poderemos conciliar, que é tudo menos pacífico, um conflito total de epistemes, em que temos, do ponto de vista económico, filosófico e político, temos epistemes, temos um sentido, por exemplo, de uma episteme ainda existente no mundo da política, que é os marxismos, que no fundo são formas de milenarismo fracassados, que ainda existem. Como é que se pode conciliar isso com o liberalismo, com o neoliberalismo, que também aponta para um certo sentido da história, e portanto para uma antropologia e para uma visão do homem? Como é que se pode conciliar com outras epistémias, por exemplo, mais religiosas, como o extremismo islâmico? Ou seja, o que temos aqui é conflitos visíveis entre epistémias. E, portanto, disto tudo, das duas uma. Ou se dá uma deflagração total, ou então, mais uma vez, é a imposição de um poder económico, que infelizmente traz atrás de si também uma pretensão de saber. Porque hoje em dia parece que a verdade, digamos, continua a estar do lado daqueles que têm mais poder, quer económico, quer militar. E isso traz também acaba por abafar as outras epistémias. Agora, como é que se pode coexistir tantas visões? O capitalismo como religião, para retomar uma perspectiva que não é nova, é de Benjamin, o capitalismo como religião parece ser incontornável. Parece. Agora, como contornar isso, como opor a isso? Vamos retomar a mitologia, as religiões ancestrais. É uma confusão New Age. Sim, eu gostava de dizer duas coisas também para esta questão. Quando Heidegger disse a ciência não pensa, a ciência calcula. Porque não, a ciência não pensa porque não pensa sobre aquilo que a torna possível. E aí seria as épocas da metafísica seria um destino do ser, Heidegger. Claro que a questão de Foucault, porque Foucault é herdeiro de Heidegger neste aspecto, na medida em que a análise das épocas historiais do destino do ser, em Foucault se apresenta como as epistemes. Claro que isto são duas maneiras de trabalhar completamente diferentes. Mas para Foucault levanta também problemas, porquê certos problemas científicos são problemas numa altura e não noutra. Isto não pode ser explicado pelo progresso, pela acumulação de conhecimento. É unicamente explicável pela determinação desse campo de saber que está para lá da ciência, não está limitado à ciência, mas que atravessa outros campos, como a própria política. Porque é que certos objetos se tornam objetos problemáticos dentro de um determinado campo de saber? Porque é que certas questões são questões numa época e não noutra? Isso só se pode explicar através das configurações de saber, configurações transcendentais. Não se pode explicar empiricamente, é impossível. E aí estaria uma ideologia, se é aquilo que o mestre de Foucault, Canguilhem, chamou a ideologia científica. Já agora também agradecia o grande favor de... Estou a virar a câmara para si, se não se importar de dizer o seu nome e a sua área de estudos, se faz favor. Eu sou o Pedro Sousa, sou da Faculdade de Letras, estou a estudar História. Já agora boa tarde e queria então falar a minha opinião sobre o assunto. Eu acho que aqui a questão é que estamos esquematizados numa situação. Quando falávamos em termos de ciência e política, há pouco estava a falar como o capitalismo acaba por globalizar todas estas questões e então tomar como captura. Mas a questão vai para lá dessa questão material, porque o capitalismo em si é também a realização final, de certa forma,
nós tivemos historicamente. Porque nós pensamos em antropologia, em sociologia, em ciências materiais, em ciências sociais, e isso faz parte do mesmo esquema desta situação. Porque isto remonta a um tempo ainda anterior, que até é precisamente a Renascença, onde começámos a questionar e a realizar a questão do humano. Até essa situação, até realmente haver essa reciclagem do período renascentista, que é uma reciclagem de ideias da antiguidade não completamente realizáveis nesse momento, tivemos uma abordagem completamente diferente do que era antes. Antes a situação era de uma espiritualidade dentro, considerada do homem e do divino. Daí da minha questão, quando falamos da metafísica, se quisermos ir por aí, falta-nos a essência. E aqui não existe, temos só uma substância da realidade. E para além dessa substância da realidade, temos uma questão maior aqui, que é a situação de termos uma vivência na representação e não numa realidade efetiva. E nessas questões acabamos até por perder muito a nossa capacidade de meditação intuitiva. Acabamos por tornar-nos mais animalescos. Reagimos a dispositivos, por exemplo, nesta sala, reagimos a dispositivos de câmara, de telemóvel, de internet ali atrás, de computador. Quer dizer, estamos aqui sempre numas reações. E o que isso nos permite, nesse momento, então, ter como focalizações e centralizações do ser. É muito raro, uma questão fica muito minimalizada e limitada nesse formato. É por isso que às vezes é preciso sair desse esquema e não terminarmos só ou começamos nesse momento. Daí que, mesmo em questões científicas, realizamos as questões científicas como as verdades absolutas. E se a questão não for daí todo, se a questão até de realidades em termos era maior antes. Porque temos esta ideia, não é, do progresso científico e do progresso histórico. Vem de uma ideia religiosa de escatologia, não é? Isto levará a alguma coisa. E se a questão é contrária, se é decadência histórica, ninguém poderá realizar aqui esta questão assim tão concretamente. Daí que, na minha opinião, nesse termo, há para lá uma ideia que nos escapa aqui, de verdade. Daí que não pode ser só um intuito da opinião, que é muita realização de uma atomização do positivismo, que a ciência moderna concordou. E na nossa questão, temos de sair desse esquema, mesmo na realização do capitalismo e de ideologias políticas. Porque tudo isso acaba por ser linguagens, mais nada. E se só conseguimos ter uma linguagem, que é uma linguagem de poder, precisamente de Foucault, então não conseguimos conhecer uma realidade efetiva, mas sim a ideia de uma realidade efetiva, uma ideia de uma interpretação. Pronto, é um ponto. Obrigado. Eu não sei se posso... alguém pediu, peço desculpa. Henrique, é o Henrique? Só no sentido de uma intervenção do meu colega Álvaro Campelo, de talvez de especificar talvez nossa discurso, a nossa prática, a nossa distinção como antropólogos. Eu tenho a formação em filosofia, portanto sei também a diferença e a distinção. E convinha talvez dizer que, de uma maneira breve, que realmente também estou totalmente de acordo consigo, não é? A ciência explica, a ciência não pensa, a filosofia pensa, na verdade, dar-nos esse sentido. O sentido, de facto. A questão de pensar é dar-nos sentido, não é o sentido. Não é o calcular. Não é? Pensar não é calcular. Pensar é dar um sentido. É gerar um sentido. Essa maiútica, não é? Só, essa gestação do sentido. Mas que é um sentido com o outro. E aqui está a antropologia. Que agora há uma diferença, não é? É que, de facto, a construção do sentido na filosofia, tanto qual é a minha experiência do curso de filosofia, aqui em letras, evidentemente com o estudo de Descartes, Kant, os textos originais, é de facto a reflexão sobre esses textos, a análise e exegese desses textos pré-socráticos, etc. Que Raven, perfeitamente, etc. E Heidegger, mas nós, a construção do sentido em nós é diferente. É que a construção do sentido do humano, sobre o humano, da relação e
entre os humanos faz-se a partir de 3 pilares. Primeiro, o trabalho terreno. Quer dizer, se somos, trabalhamos com populações, trabalhamos com gente, não é? Comemos com gente, ou vamos ao funeral com as pessoas, ou vamos aos batizados, ou às procissões, ou trabalhamos nas vindimas. Não é? E isso é matéria de trabalho empírico que vai se formando o antropólogo, estou a falar do antropólogo, do sentido que tem, por exemplo, as vindimas para aquela comunidade, por exemplo. É isso. Segundo, a participação, que é a participação que está aqui agora também dita, não é? Portanto, um trabalho de campo, há um campo de observação e de participação com os membros da comunidade. Não é? E em terceiro lugar é a comparação, não é? A comparação que se faz, não é? Sempre do local com outro local da Europa com o Oriente, ou da Europa com a América, etc. Não é? Tem que comparar, porque isso dá mais inteligência, na verdade, flexibilidade e aquilo que eu estou a tentar perceber no local em que eu estou. Não é? Por conseguinte, há realmente uma diferença, eu estou totalmente de acordo consigo, é uma ciência que realmente aqui é diferente, de facto, porque o humano é pensar desta forma, não sei se foi claro. Perfeitamente. Eu gostava só de acrescentar uma coisa. É lógico que eu não queria entrar sobre os filósofos, mas a questão é que, como diz o Henrique, nós trabalhamos trabalho de campo, nós fazemos uma conversação participante e não participante, nós comparamos, temos experiência de terreno, mas uma coisa que nós temos a questão é esta, é que não há nenhuma verdade científica que seja mediada pelo discurso, pelo episteme, ou seja, como colocas a questão de procurar outras maneiras, a outra também terá também outra estrutura do poder, terá outras camadas sedimentares de significado que temos também de desconstruir, não pensar só de uma perspectiva. Eu gosto de fazer uma crítica à minha própria crítica de há bocado, não é? Ou seja, o facto de termos um discurso e uma episteme ocidental não está só por si logo à partida errada por ser ocidental, porque as outras também têm um conjunto de sedimentos e de maneiras para comunicar. Segundo, é preciso pensar que quando nós voltamos para certo tipo de discursos, que eu falava de New Age, ou assim, certo tipo de narrativas, elas também são super complexas. E não são tão claras, tão evidentes, não é? Não, a verdade não está, por vezes a verdade até está muito mais sofisticada ao nível da presença da mentira, do não existente, para a procura do sentido que está por trás dela. Porque temos, em que contexto trabalhamos? Com a questão do contexto, é do tempo, a questão histórica da episteme, é da relação que estabeleço com o discurso. E daí é que está, a meu ver, nos trouxe aqui hoje a questão do humano, é essa diversidade da comunicação, do contexto, das camadas que ele tem quando se comunica e da obrigação da ciência, enquanto ciências sociais, no meu caso, de desconstruir, não quero tanto desconstruir dela, toda essa questão, mas de trabalhar com análise crítica, da capacidade que temos de um conhecimento acumulado e comparativo para saber ler o que está ali. É uma habilidade que vamos ganhando com o tempo, com o conhecimento, não é? De tal maneira que nunca temos a pretensão de ter a verdade, temos a pretensão de ter um significado que seja partilhável com a comunidade científica e a ver nos ponha também uma crítica sobre esse significado, essa imagem que nós trabalhamos. Nós não temos a verdade, não é? Não temos a verdade. Agora, o problema que levantou o colega é que hoje, da contemporaneidade, nós lidamos com, ao mesmo tempo, como disse muito bem, escolhemos uma outro episteme, não é? Mas aqui, hoje são várias em conflito, não é? São várias, múltiplas. Hoje é muito difícil construir um discurso social baseado num pacto social, porque o pacto social não tem sustentação de um discurso que o baseie, não é? Porque, de facto, são variadíssimas as correntes, inclusive, como eu disse muito bem, prevalecem algumas e
tem foros, ainda algumas, que já vimos que na realidade não atingiram os objetivos quando se propuseram, mas continuam. É muito difícil hoje, não por causa da questão o que é o humano, o que é o homem, mas hoje como vivemos socialmente, numa paz social e numa partilha do pacto social, porque é difícil ter sentido das ciências humanas comuns, não é? Para isso. É muito difícil. Muito difícil. Estou neste momento a tentar escrever um trabalho sobre a questão da relação entre o demos e o etnos, não é? O demos, o povo, e o etnos, o grupo particular cultural, porque hoje de facto estamos numa sociedade onde não temos só um demos, um povo, a democracia, mas temos sentidos diversos de etnos, de grupos que têm religiões, modos de viver, ideias de felicidade, tão diversos, enquanto grupo, não é? Enquanto indivíduos, que nós temos enquanto indivíduos, não é? Mas no passado era muito mais fácil discutir o demos, porque havia qualquer coisa de comum que poderíamos dizer. Exatamente. Hoje é muito complicado, não é? Agora, o que eu queria dizer era isto, é de facto que. Agora, quase essa questão do cognitivo, o que é que está? Eu fiz um trabalho de campo sobre lendas, porque é um livro sobre lendas no Alto Minho, e cheguei a um ponto que parava o carro e dizia: aqui há uma lenda. Parava o carro e olhava as pessoas. E havia porquê? Porque a dado momento há certas formas de orografia, há certas coisas que tu tens por um significado, ou seja, dependente, seja no Alentejo, esteja no Algarve, esteja no Alto Minho, esteja onde for. Aquele penedo, aquela nascente, aquela coisa que tu vais para ali, esta comédia que tem um discurso sobre isto. Isto é qualquer coisa que é universal. É qualquer coisa que tu encontras que as pessoas têm que se apoderar daquela excepcionalidade orográfica e dar sentido. Portanto, há qualquer coisa que a dado momento podemos partilhar com todos. Aquela busca da universalidade do homem que o Lévi-Strauss tem, resolvida ou não, parece que nós podemos procurá-la. Nesta diversidade temos que privilegiarmos politicamente. É claro que isso é verdade. Não é? Até havia uma regra, quando estou a epistemologia, que havia uma regra que quando um tema está pouco presente, não é porque ele é questionado, não é porque ele não era importante, é porque ninguém está tão resolvido que nem precisava de discutir, não é? Quando muitas vezes, temas na antiguidade, quando está muito discutido é porque não é tão aceita, porque era muito disputado, não é? Nem sempre o que está presente, muito discutido, é o que é mais comum e é o aceito, nem sempre o que está ausente é aquilo que ninguém conhece, não é? Nós já temos necessariamente que os escolher e discutir. Desculpem lá. Posso só dizer uma coisa? Eu, quanto a